Olá, meu irmão, estamos de volta nessa segunda parte da lição de número 16. Lembrando que nós vamos ter 4 partes nessa semana. Habitualmente nós temos 5 partes, mas nessa semana vamos usar 4 partes simplesmente ou somente, porque é um estudo muito direto e ele não se necessita de usarmos 5 partes. Então vamos então para a segunda parte dessa lição que fala sobre a multiplicação. Lembrando que nós estamos falando de multiplicação de células, de pequenos grupos, mas também essa temática serve para você na sua vida pessoal, na sua vida familiar, na sua vida profissional, na sua ação em prol do reino de Deus ou no reino de Deus. Eu queria falar na segunda parte sobre a postura do líder. É fundamental num processo de crescimento, de multiplicação, a ação do líder. Você é peça fundamental, líder, na multiplicação do seu pequeno grupo. Tem que partir de você. Você é a referência. Você é a pessoa que está em maior evidência. Ele não é melhor do que ninguém, evidentemente, não é isso que eu estou dizendo. Mas você está em evidência. Então a sua postura, a sua garra, o seu brio, a sua determinação vai fazer toda a diferença. Eu fico pensando, por exemplo, na relação de alguns homens de Deus na Bíblia e dos seus sucessores. Por exemplo, Elias. Que homem fantástico, que homem determinado. Teve os seus momentos difíceis, sim, mas ele impactou tanto as pessoas às quais ele liderava que, por exemplo, Eliseu se tornou um líder extremamente proeminente. E é interessante que Eliseu pede para Elias a porção dobrada do Espírito de Deus na vida de Elias. Então, você líder é fundamental nesse processo. Nessa segunda parte desse estudo eu quero falar um pouquinho sobre a sua postura como líder. E lembre-se sempre de uma coisa, alguém confiou a você a responsabilidade. Nós só estamos aqui numa visão celular, numa visão relacional, como igreja, porque alguém um dia nos delegou a responsabilidade, como pastor, como líder de um ministério, como líder de um pequeno grupo, como supervisor de um pequeno grupo. Deus te delegou a responsabilidade de ser o líder da sua casa, você que é homem, você que é o marido, você que é o líder espiritual da sua casa. Deus delegou a você, mulher, também responsabilidade de ser aquela que vai também participar do processo, vai caminhar junto com o seu esposo, para que a sua família seja abençoada. Então, entenda isso, você não está aqui por acaso, você não caiu de paraquedas aqui, Deus te colocou aqui e você tem uma responsabilidade dada por Deus e outorgada por outros homens e mulheres do Senhor. Então, lembre-se sempre disso, Deus te outorgou e também vocês têm sobre si a responsabilidade de liderar um pequeno grupo, liderar a sua família, liderar a sua empresa, liderar o seu ambiente de trabalho em nome de Jesus. Olha a palavra de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2. No domingo passado, domingo retrasado, dependendo de quando chegar essa lição para você, o nosso pastor Antônio, falou sobre esse texto aqui, sobre essa realidade de Paulo com Timóteo. E é interessante perceber essa relação, esse investimento de Paulo na vida daquele menino, daquele adolescente ainda, que se tornaria um grande homem do Senhor, o pastor da igreja de Éfeso, mas Paulo investiu na vida dele. Olha o que Paulo diz aqui a Timóteo. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis, que sejam também capazes de ensiná-las a outras pessoas. Então, Paulo investindo na vida, você precisa investir na vida de pessoas. Você tem a oportunidade de ser bênção na vida de pessoas. O seu maior investimento é na vida de pessoas. Meu querido, nós não estamos aqui defendendo uma instituição. Aliás, a igreja de Jesus não precisa da minha e da sua defesa, ela precisa da minha e da sua ação. Então invista em pessoas, seja instrumento de Deus, para que o seu pequeno grupo possa multiplicar, possa se desenvolver. Invista em cada vida pessoalmente, dê uma ligada, mostre para ela o quanto que ela é importante para o reino de Deus, se importe com ela para que Deus possa usar você como líder para abençoar essas pessoas. Então o líder é fundamental. Nessa segunda parte eu queria que você atentasse para isso, que você não perdesse esse foco. Olha essa expressão aqui também, essa frase que me chamou muito a atenção. Diz o seguinte: líderes não se tornam líderes até que alguém ponha responsabilidade em suas mãos e diga, vá. E aí está uma coisa extraordinária. Nós, como igreja, temos prezado por isso. Isso para nós é uma cláusula pétrea para nós. Nós entendemos isso, que nós precisamos investir em pessoas para que eles se desenvolvam. Então a igreja está te dando oportunidade de você abençoar vidas. A igreja está te dando oportunidade de você liderar.
A igreja, através da sua liderança, através da direção de Deus, viu em você um potencial para abençoar pessoas. Então, invista nisso, cresça, porque alguém já disse para você, ó, você tem a responsabilidade, vá, se desenvolva, cresça. É isso que Jesus fez com os seus discípulos. Depois que conviveu com eles 3 anos, Jesus voltaria para a presença do Pai. Ele disse o seguinte, agora vocês vão e façam o quê? Discípulos. Vocês já passaram pela escola, vocês já aprenderam, agora vão e façam discípulos para a glória e honra do nome do Senhor. Então, líder, você está lá direcionado pelo Senhor. Quando você se sentir abatido, lembre-se que Deus te colocou lá. Lembre-se que a igreja tem confiado a você a liderança de outras pessoas. E é fundamental você entender isso. Então, líderes são o quê? São pessoas que influenciam pessoas. Você está ali para influenciar pessoas. Se você entender que o pequeno grupo é só o ajuntamento daquelas pessoas semanalmente, seja virtualmente agora ou presencialmente quando pudermos. Se você entender isso, você vai entender tudo errado. Mas se você compreender que está ali para influenciar pessoas, os seus exemplos, evidentemente que não é só você que vai falar. Até a forma de você delegar funções gera uma consciência, uma visão de multiplicação. E muitas vezes vemos que quando o líder não tem esse entendimento, ele dificulta o crescimento, ele promove um ambiente de estagnação e até de retrocesso. Então, você está ali para influenciar pessoas, invista na vida delas poderosamente. Mas é importante também, meu querido irmão e minha querida irmã, que você entenda que você precisa ter um caráter sólido. O que é um caráter sólido? É alguém que as pessoas olham para ele e não vejam uma pessoa perfeita, mas vejam uma pessoa que tem ações que se parecem com as ações de Jesus, pessoas que tem uma postura correta, uma pessoa que está caminhando numa vida de retidão, uma pessoa que, como eu disse, não é perfeito, mas tem procurado caminhar cada vez mais de acordo com a palavra do Senhor. Ele não tem posturas dúbias, ele não fala uma coisa outra uma coisa de hoje e outra amanhã, não. Ele está compreendendo que ele é um homem, uma mulher de Deus, e o seu caráter vai influenciar, e o contrário disso é um desastre, mas que você tenha um caráter sólido, as pessoas vejam em você uma postura correta, uma postura de crescimento, de desenvolvimento em nome de Jesus. Mas também é importante, líder, que você tenha sensibilidade. Eu costumo dizer, quando eu falo por aí nas igrejas sobre pequenos grupos, que um dos papéis fundamentais de um líder é ser sensível. Sensível à necessidade do outro, sensível à capacidade do outro, ser sensível ao desenvolvimento do outro, ajudar quando ele está mais para baixo, dar aquela palavra de ânimo, desenvolvimento. Seja sensível, perceba as nuances, perceba as realidades, dê uma palavra de motivação. Muitas vezes você vai precisar mais ouvir do que falar. Entenda isso, meu querido líder de pequeno grupo aqui da Igreja Batista do Novo Mundo, aonde chegar esta gravação. Entenda isso, você não é simplesmente um cumpridor de tarefas. Você é um instrumento de Deus para abençoar a vida. Pense numa coisa, imagine você ter essa ciência, essa sensação, essa consciência de ser sensível com o seu colega de trabalho. Será que você não vai abençoar mais ele do que já está abençoando? Será que você não vai ser mais um instrumento mais poderoso nas mãos do Senhor do que já está sendo? Seja sensível à necessidade do outro. Perceba. Eu percebo que quando um líder do pequeno grupo que eu lidero não aparece uma, 2 vezes, eu dou uma ligadinha para ele. Como é que você está? Está tudo bem? E às vezes, pastor, eu estou com uma semana tarefada, estou correndo muito e eu não consegui entrar no pequeno grupo, mas eu vou entrar semana que vem. E você não cobrou ele, simplesmente você foi sensível à necessidade dele. Mas também seja um homem ou mulher de garra, de determinação. As pessoas vão atrás, eles seguem quem demonstra garra, vibração. Eu vejo na palavra de Deus grandes homens e mulheres de Deus sendo homens de garra, de fibra, determinados. Isso é importante. Mas também é importante que você tenha elasticidade intelectual. O que é elasticidade intelectual? O desejo de crescer cada vez mais, de aprender cada vez mais, de se desenvolver cada vez mais. Não estagne, não pense que você sabe de tudo. Você precisa aprender mais, leia mais, busque mais, se desenvolva mais. Tenha elasticidade intelectual e ainda é importante entender isso para que você possa compreender de uma forma especial. Essas
5 áreas aqui foram tiradas lá da Igreja Batista Central de Belo Horizonte, um material muito interessante deles, para que você possa influenciar pessoas, ter um caráter sólido, ser sensível, ter garra e elasticidade intelectual, para que você possa abençoar vidas e promover o crescimento e a multiplicação da sua célula, da sua família, do ambiente de trabalho, na sua vida pessoal, do grupo que você lidera, em nome de Jesus. Daqui a pouco voltaremos para a terceira parte desse estudo dessa semana, o estudo número 16. Lembrando que teremos dessa semana somente 4 partes. Deus te abençoe, daqui a pouco estamos de volta em nome de Jesus.